Estamos todos juntos neste momento de paz. Que a luz divina ilumine nossos corações e a obra e nos dê completa força para da seguir. salvação. 1:2. A identidade espiritual e a graça que sustenta Paulo inicia a carta afirmando sua identidade como apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Ele deixa claro que seu chamado não é humano, mas divino. Junto com Timóteo, ele escreve aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Desde o início, Paulo estabelece o fundamento espiritual da carta. Graça e paz vêm de Deus Pai. A vida cristã começa na graça e se desenvolve na paz que procede do relacionamento com Deus. O Evangelho chegou até eles por meio de Epafrás, um servo fiel que anunciou a verdade com sinceridade. Paulo afirma que o Evangelho não apenas foi ouvido, mas compreendido, e por isso estava produzindo frutos, assim como acontece em todo o mundo. 9:12. Oração por conhecimento espiritual e fortalecimento interior. Paulo revela o conteúdo de sua oração pelos colossenses. Ele não pede prosperidade material, nem livramento imediato das dificuldades, mas algo mais profundo. Que eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. O objetivo desse conhecimento é viver de maneira digna do Senhor, agradando-o em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Paulo ora para que sejam fortalecidos com todo o poder, segundo a força da glória de Deus, para perseverarem com alegria, mesmo em meio às lutas. Ele também agradece a Deus por tê-los tornado participantes da herança dos santos na luz. 13:14. Libertação, redenção e perdão. Paulo declara uma das verdades mais poderosas do Evangelho. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa mudança não é simbólica, mas real e espiritual. Antes, estávamos sob domínio do pecado, agora pertencemos ao reino de Cristo. Em Cristo temos redenção, que significa libertação mediante pagamento de preço e o perdão dos pecados. A salvação é completa, suficiente e definitiva. 15:17. A supremacia absoluta de Cristo. Paulo apresenta uma das descrições mais profundas de Cristo em toda a Escritura. Ele afirma que Jesus é a imagem do Deus invisível. Quem vê Cristo, vê o Pai. Ele é o primogênito de toda a criação, não como criatura, mas como aquele que tem autoridade suprema sobre tudo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Céus, terra, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados e potestades. Cristo existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele sustenta o universo e governa sobre toda a criação. 18. Cristo, o cabeça da igreja. Paulo declara que Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. A igreja não pertence a líderes humanos, mas a Cristo. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a primazia. A ressurreição de Cristo garante vida à igreja e esperança eterna aos que creem. 19:20. A reconciliação de todas as coisas, Paulo afirma que agradou a Deus, que toda a plenitude habitasse em Cristo. Não falta nada em Jesus. Por meio do sangue da cruz, Deus reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. A cruz não foi um acidente, mas o centro do plano de redenção. A obra de Cristo restaura o relacionamento entre Deus e a criação. 21:23. De inimigos a reconciliados, Paulo lembra os colossenses de sua antiga condição. Antes estavam afastados de Deus, inimigos em sua mente por causa das obras malignas. Agora, porém, foram reconciliados pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para serem apresentados santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante de Deus. Essa salvação requer perseverança na fé, firmes no fundamento do Evangelho, sem se afastar da esperança anunciada. 24:29.
o ministério de Paulo e o mistério revelado. Paulo fala de seus sofrimentos como parte de seu ministério. Ele se alegra em sofrer pela igreja, pois entende que sua dor coopera para o crescimento do corpo de Cristo. Ele foi chamado para anunciar o mistério que esteve oculto por séculos, mas agora foi revelado: Cristo em nós, a esperança da glória. Paulo declara que seu objetivo é anunciar Cristo, advertindo e ensinando a todos, para apresentar cada pessoa madura em Cristo. Ele encerra afirmando que trabalha arduamente, lutando segundo a força que Deus opera poderosamente nele. Colossenses, capítulo 2. Cristo é suficiente. Firmeza na fé e alerta contra enganos espirituais. 1:3. O profundo zelo pastoral e o verdadeiro tesouro espiritual. Paulo começa revelando o intenso conflito espiritual que carrega em seu coração pelos colossenses e também por todos aqueles que nunca o viram pessoalmente. Esse conflito não é físico, mas espiritual, fruto de amor, intercessão e responsabilidade ministerial. O desejo de Paulo é que os corações dos irmãos sejam consolados, fortalecidos e unidos em amor. Ele entende que a maturidade espiritual nasce da comunhão, da verdade e do amor sincero entre os irmãos. Paulo declara que o verdadeiro entendimento espiritual conduz à plena certeza da verdade, que é o mistério de Deus revelado em Cristo. Em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nada está fora dele. Não existe verdade espiritual maior, mais profunda ou mais completa do que Cristo. 4:5. Firmeza contra discursos sedutores. Paulo alerta que escreve essas palavras para que ninguém seja enganado por discursos persuasivos e aparentemente espirituais. Ele reconhece que palavras bonitas podem esconder mentiras perigosas. Mesmo estando fisicamente distante, Paulo afirma estar presente em espírito, alegrando-se ao ver a boa ordem, a disciplina espiritual e a firmeza da fé dos colossenses em Cristo. A fé verdadeira não é desorganizada nem confusa. Ela se sustenta na verdade e na constância. 6:7. Caminhar em Cristo, fundamento da vida cristã. Paulo exorta os colossenses a viverem da mesma forma que receberam Cristo Jesus como Senhor. A vida cristã não começa na emoção e termina no esforço humano. Ela continua na dependência diária de Cristo. Ele usa imagens fortes: andar nele, estar enraizado, edificado e confirmado na fé. Isso revela crescimento contínuo, estabilidade espiritual e gratidão abundante. A fé saudável produz ações de graças, mesmo em meio às lutas. 8. Alerta contra filosofias humanas e tradições vazias. Paulo faz um alerta direto e sério. Cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias e vãs sutilezas. Essas ideias têm aparência de sabedoria, mas não procedem de Cristo. Ele denuncia ensinos baseados apenas em tradições humanas, princípios do mundo e regras externas, que afastam o coração da simplicidade do Evangelho. Tudo o que não tem Cristo como centro leva à escravidão espiritual, não à liberdade. 9:10. A plenitude absoluta em Cristo. Paulo declara uma das verdades mais poderosas da fé cristã. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus não é parte de Deus, não é um intermediário menor. Ele é plenamente Deus. E por causa disso, os que estão em Cristo também estão completos nele. Nada precisa ser acrescentado à obra de Jesus. Ele é o cabeça sobre todo o principado e potestade. Nenhuma força espiritual está acima dele. 11:12. A verdadeira circuncisão e a nova vida. Paulo explica que, em Cristo, os crentes passaram por uma circuncisão que não é feita por mãos humanas. É uma obra espiritual, onde o corpo do pecado é removido. Essa transformação é simbolizada no batismo,
onde o velho homem é sepultado com Cristo e o novo homem ressuscita com ele, mediante a fé no poder de Deus. A vida cristã não é reforma exterior, mas morte e ressurreição espiritual. 13:15. Perdão total e vitória na cruz. Paulo lembra que antes os colossenses estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da carne. Mas Deus lhes deu vida juntamente com Cristo. Todos os pecados foram perdoados. A dívida que existia contra nós, com suas exigências legais, foi cancelada. Deus a removeu completamente, cravando-a na cruz. Na cruz, Cristo também despojou os principados e potestades espirituais, expondo-os publicamente e triunfando sobre eles. A cruz não foi derrota, foi vitória absoluta. 16:17. Liberdade contra o legalismo religioso. Paulo ensina que ninguém deve ser julgado por causa de comida, bebida, festas religiosas, luas novas ou sábados. Essas práticas eram sombras do que haveria de vir. A realidade é Cristo. Insistir em regras externas como meio de salvação é negar a suficiência da obra de Jesus. A fé cristã não é um sistema de rituais, mas um relacionamento vivo com Cristo. 18:19. Perigo do misticismo e do falso espiritualismo. Paulo alerta contra aqueles que promovem falsa humildade e culto aos anjos, baseados em visões e experiências subjetivas. Essas pessoas aparentam espiritualidade elevada, mas estão cheias de orgulho carnal. Elas não permanecem ligadas à cabeça, que é Cristo. Quando alguém se desconecta de Cristo, perde o crescimento verdadeiro que vem de Deus. A vida espiritual saudável flui da comunhão com Jesus, não de experiências místicas isoladas. 20:23. A inutilidade das regras humanas. Paulo questiona: se os colossenses morreram com Cristo para os princípios do mundo, por que ainda vivem como se estivessem sujeitos a regras humanas? Não toque, não prove, não manuseie. Essas ordens parecem sábias, mas não têm poder algum contra os desejos da carne. Essas práticas até aparentam santidade, mas não transformam o coração. A verdadeira transformação vem da obra interior do Espírito Santo, não da imposição de regras externas. Colossenses, capítulo 3. A nova vida em Cristo. Morrer para o velho homem e viver para a glória de Deus. 1:4. Uma nova posição espiritual. Mente no alto. Vida em Cristo. Paulo começa o capítulo estabelecendo uma verdade fundamental. Se os crentes ressuscitaram com Cristo, então a vida deles precisa refletir essa nova realidade espiritual. Apenas de crença, mas de posição espiritual. Eles agora pertencem a uma esfera mais elevada, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Buscar as coisas do alto não significa fugir da realidade, mas viver com uma perspectiva eterna. É permitir que os valores do céu governem as decisões da terra. A mente precisa ser direcionada para aquilo que tem valor eterno, não para o que é passageiro, corruptível ou temporário. Paulo afirma algo profundo: a antiga vida morreu. A verdadeira vida do cristão está escondida com Cristo em Deus. Isso revela segurança, identidade e propósito. E quando Cristo se manifestar em glória, os que pertencem a Ele também se manifestarão com Ele. A esperança futura molda a vida presente. 5:7. Mortificar o velho homem. Ruptura radical com o pecado. Paulo então passa da posição espiritual para a prática diária. Ele ordena que os crentes mortifiquem aquilo que pertence à natureza terrena. A linguagem é forte, porque o pecado não deve ser tratado com tolerância, mas com decisão. Ele lista pecados ligados à imoralidade, impureza, paixões desordenadas, desejos malignos e ganância, que ele chama de idolatria. Esses pecados não são apenas comportamentos externos, são expressões de um coração que coloca algo no lugar de Deus. Paulo lembra que por causa dessas coisas vem a ira de Deus.
Antes, os colossenses viviam assim, mas agora pertencem a uma nova realidade. O passado não pode governar o presente. A nova vida exige uma nova postura. 8:11. Despir o velho caráter e assumir a nova identidade. Paulo continua usando a imagem de tirar roupas antigas. Ele exorta os crentes a abandonarem atitudes que destroem relacionamentos e desonram a Deus. Ira, indignação, maldade, blasfêmia, palavras torpes e mentira. Mentira é negar a nova identidade em Cristo. O velho homem, com seus hábitos e práticas, foi despido. Um novo homem foi revestido, sendo renovado continuamente no conhecimento, segundo a imagem do Criador. Nesse novo homem, todas as divisões humanas perdem sentido. Não importa a origem, cultura, posição social ou passado, Cristo é tudo em todos. A igreja se torna um ambiente de igualdade espiritual e unidade verdadeira. 12:14. As vestes do novo homem, caráter moldado por Cristo. Paulo, então, descreve como deve ser o caráter daqueles que foram escolhidos por Deus. Ele chama os crentes de santos e amados, lembrando que a obediência flui da identidade, não do medo. Eles devem se revestir de compaixão profunda, bondade sincera, humildade verdadeira, mansidão e paciência. Essas virtudes não são fraqueza, mas força espiritual. Paulo destaca a importância do perdão. Assim como Cristo perdoou, os crentes também devem perdoar. O amor é apresentado como o elo perfeito, aquilo que mantém tudo unido em harmonia. Sem amor, até as boas obras perdem sentido. O Daqui 15:17. Uma vida governada pela paz, pela palavra e pela gratidão. Paulo exorta que a paz de Cristo governe os corações. Essa paz não é ausência de problemas, mas segurança interior em meio às lutas. Ela deve atuar como árbitro nas decisões e nos relacionamentos. A palavra de Cristo deve habitar ricamente no meio da comunidade, não de forma superficial, mas profunda, ensinando, exortando e edificando. O louvor surge naturalmente, salmos, hinos e cânticos espirituais, expressando gratidão a Deus. Paulo resume a vida cristã dizendo que tudo deve ser feito em nome do Senhor Jesus, seja em palavras ou ações. A gratidão se torna o combustível diário da fé. 18:21. Cristo no centro da família. Paulo aplica a nova vida em Cristo ao ambiente familiar. Ele orienta esposas a viverem em submissão saudável, alinhada ao Senhor, e maridos a amarem suas esposas com amor sacrificial, sem dureza ou autoritarismo. Os filhos são chamados à obediência, que agrada ao Senhor. Os pais são alertados a não provocarem seus filhos para que não se tornem desanimados. A fé cristã transforma a dinâmica familiar, promovendo equilíbrio, respeito e amor. 22:25. Cristo no centro do trabalho e da vida cotidiana. Paulo se dirige aos servos, orientando-os a obedecerem com sinceridade, não apenas para agradar pessoas, mas como quem serve ao Senhor. Ele eleva o trabalho comum a um ato espiritual, transforma até as tarefas mais simples em serviço sagrado. Tudo deve ser feito de coração, como para o Senhor e não para homens. A recompensa verdadeira vem do Senhor. Paulo também lembra que Deus é justo. Ele não faz acepção de pessoas. Cada um colherá conforme suas atitudes. A nova vida em Cristo transforma até as tarefas mais simples em serviço sagrado.